presidente do Paraguai, Fernando Lugo, garantiu que as relações entre os produtores rurais brasileiros na região do Alto Paraná, fronteira do Brasil com o Paraguai, conhecidos como brasiguaios, serão regidas pela lei. O presidente disse que seu governo está usando todos os recursos para manter a ordem pública e a segurança de forma a que se chegue a uma solução pacífica para os conflitos. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que acompanha o assunto de perto, está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, que também é transmitida pela Rádio Câmara. Deputado, como é que o senhor avalia neste momento a situação? Acho que hoje o clima já é de uma maior tranquilidade. As providências que tomou o presidente Lugo, os anúncios que fizeram o governo do Paraguai, as próprias tratativas que houve do Ministério das Relações Exteriores, da ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, acabaram criando todo um ambiente de mais segurança. Eu conversei com alguns produtores rurais brasileiros, ou filhos de brasileiros que são paraguaios, estão hoje lá na região da fronteira, e eles já estão muito mais tranquilos em relação aos seus direitos, em relação à postura que vai haver por parte do Paraguai. E é importante citar que, por mais que houveram picos ali de alta tensão nos primeiros dias de janeiro, né, não chegou de fato a ocorrer nenhuma invasão, né, a propriedade privada foi garantida em todo esse período. Eu gostaria, deputado, antes da gente prosseguir na análise, que o senhor desse um quadro para o telespectador da TV Câmara entender por que se chegou a essa situação. A entrada de brasileiros lá para trabalhar na agricultura começou, como o senhor me disse, na década de 70. De lá para cá esse número cresceu muito e só nessa região são 250 mil dos 450 mil brasileiros que hoje residem no Paraguai. De lá para cá, essa relação já foi pacífica ou ela sempre foi conflituosa? Ela sempre teve conflitos, né? Eles tiveram momentos de maior amplitude ao longo dos últimos 10 anos. Esses produtores brasileiros que estão no Paraguai estão lá desde a década de 70, transformaram, por exemplo, o Paraguai num dos maiores produtores de soja do mundo. Há uma área de mais de 1 milhão de hectares que hoje produz soja com alta tecnologia, com alta produtividade, e 85% dela hoje é ocupada por brasileiros ou filhos de brasileiros que já são paraguaios. Essa descendência, essa origem toda, criou também toda uma ocupação de espaços políticos nessas cidades. Eu fui prefeito e conheci muitas prefeitas, prefeitos, que são brasileiros, filhos de brasileiros, e hoje estão à frente do poder público no Paraguai. Há um conjunto muito grande de vereadores, presidentes de entidades. A população brasileira é predominante em algumas cidades em 80%, 90% do total da população. Então é um histórico de muito tempo. Nos últimos anos não tem ocorrido invasões, como já ocorreram no passado, mas como o governo paraguaio iniciou um processo de remarcação de terras, há 100 terras paraguaias que são chamados de carpeiros, que estão acampados próximo dessas propriedades. E houve um momento que eu acho que foi o ponto ali culminante do conflito, aonde os sem terras começaram a acompanhar os órgãos governamentais do Paraguai nessas demarcações, entrando eles junto com as autoridades dentro das propriedades. Propriedades já exploradas por brasileiros. São propriedades que foram compradas, que estão documentadas, que, como eu disse, são altamente produtivas. E aí os ânimos se acirraram. Houve, inclusive, um fato isolado, mas que foi muito divulgado aqui no Brasil, de uma agressão a uma prefeita paraguaia que tem uma boa relação com os produtores rurais brasileiros e tinha ido fazer uma visita para garantir tranquilidade. Foi agredida por quem? Por sem terras paraguaios, inclusive com a presença da polícia acompanhando esse momento sem nenhum tipo de ação. Mas foi depois percebido que aquilo era um fato isolado. As declarações do próprio presidente Lugo deixam claro que o governo paraguai vai garantir a segurança dos produtores rurais, brasileiros, não brasileiros, de um modo geral, que qualquer decisão sobre propriedade privada não será tomada pelo governo, mas sim pelo Poder Judiciário do Paraguai. O Brasil está muito atento, o embaixador, inclusive, esteve conversando comigo, que está em Assunção, se manifestou também o embaixador brasileiro que está lá em Cidade del Este, estão acompanhando, mantendo o governo brasileiro informado. Os dois países têm boas relações internacionais. Eu acredito que a gente está evoluindo aí para um quadro novamente de instabilidade, mas acho que cabe aqui ao Parlamento nós estarmos atentos. Eu cheguei a sugerir a criação de uma comissão especial para estar acompanhando permanentemente esse assunto. Acho que nós podemos, inclusive, pensar mais adiante, até mesmo que agora o clima já é mais de tranquilidade, de fazer algumas visitas e que elas sejam permanentes, se não ao Paraguai, mas à região de fronteira, para poder dialogar com esses brasileiros que estão
no Paraguai e, se for o caso, né, talvez Ajudar no sugerir encaminhamento medidas de aí. O Parlamento do Paraguai agiu muito bem, eu acompanhei uma série de iniciativas que houveram, inclusive convocando ministros de Estado, representantes desses órgãos que estão fazendo as marcações, para dar explicações lá no Parlamento do Paraguai, né, por que da presença dos carpeiros junto com as medições, né, por que da polícia presenciar uma agressão e não tomar uma atitude. Então, acho que o Parlamento Paraguai pode, junto com o Parlamento Brasileiro, contribuir com a solução que os dois governos estão construindo. Agora, deputado Zeca Dirceu, qual é a política que o governo paraguaio tem em relação aos carpeiros? Eles têm uma política de oferta, de reforma agrária, sei lá, de oferta de terra para esses carpeiros? Na verdade, esses carpeiros são aliados, foram apoiadores da última eleição do presidente Lugo. Se criou, diante disso, uma expectativa muito grande que o Paraguai conseguiria avançar de maneira mais rápida num processo de reforma agrária, né, e que não acabou ocorrendo dentro da expectativa que se criou junto aos carpeiros. É difícil avaliar se talento ou não, porque a gente não está lá, né, mas a gente percebe que a reação desses sem-terras paraguaios, dos carpeiros, é uma reação de insatisfação. Eles estão criando uma tensão, o Paraguai se aproxima de uma eleição que não demorará por acontecer, e aí se criou também esse outro fator que eu acho que foi... Há interferência política também no conflito? As relações políticas ocorrem naturalmente, né? Inclusive, né, se fazem questionamentos que no passado algumas terras teriam sido vendidas ou teriam sido doadas, né, por questões políticas, por questões econômicas, né, e o Paraguai justifica, inclusive, essa possibilidade como motivo de estarem sendo feitas as remarcações de terras. Mas, ao mesmo tempo, deixar claro que não é o governo paraguaio que vai julgar e que vai estabelecer valor, e sim o Poder Judiciário, que aí vai ouvir as partes, os documentos vão ser apresentados. O que é fato, e eu dialoguei muitas vezes com brasileiros que estão lá, né, a totalidade nós não podemos dizer, mas a grande maioria dos brasileiros que estão lá são pessoas que têm propriedade das terras, documentadas, com posse, e principalmente com uma alta produção agrícola, né, em níveis de tecnologia muito avançada, né, tanto é que são responsáveis por 85% da produção de soja do Paraguai. Que é, como o senhor disse, se tornou um dos maiores produtores de soja do mundo. Como é que o senhor está vendo, o senhor já citou desde o início, a participação do governo brasileiro através de Itamaraty, através da ministra-chefe do Gabinete Civil, etc., etc. Mas só como é que o senhor está vendo, nesse momento, a evolução desse trabalho feito pelo governo brasileiro junto ao governo paraguaio para que se encaminhe uma solução para isso? O governo brasileiro agiu em todos os momentos. Acho que vale destacar aqui, né, a influência que acaba exercendo o diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, né, uma empresa que envolve interesse dos dois países. Ele acabou auxiliando muito, mediando muito com informações. Agora, é claro que todo movimento que é feito, tanto pela Itaipu, como uma interlocutora, como também pelo governo brasileiro, seja a Casa Civil ou o ministro das Relações Exteriores, né, tem todo um cuidado diplomático de, não, de maneira alguma, salientar demais as opiniões, as reivindicações, mas acredito que a tratativa foi boa, tanto é que as respostas foram muito convincentes, né? A maneira como, depois de se passar alguns dias, e talvez houve aí uma demora, o presidente Lugo pessoalmente se manifestou, a maneira como ele deixou claro as suas posições, com certeza é uma influência também do que o governo brasileiro fez, da maneira como a Itaipu gestionou, das articulações que nós fizemos aqui no parlamento e da preocupação até que a imprensa brasileira levantou, né? Houve uma divulgação muito grande dos fatos, inclusive repercutiu internacionalmente, e acho que tudo isso foi positivo para que a situação se estabilizasse. A gente espera que ela permaneça. Só para encerrar, que nosso tempo está praticamente esgotado. Nós temos a nosso favor, e eu digo a nosso favor, em favor de um acordo em relação a tudo isso, a ótima relação que o governo brasileiro sempre manteve com o presidente Lugo, desde a época do presidente Lula, de lá para cá. Quer dizer, essa coisa vem andando muito bem. O senhor acredita que isso daí pode ajudar, contribui para que se chegue rapidamente a uma solução? Acho que contribuiu agora, com certeza, todo esse histórico e principalmente o que aconteceu no ano passado, né? Nós aprovamos aqui na Câmara, né, mudanças no Tratado de Itaipu que trouxeram novos benefícios ao Paraguai, justamente para que o Paraguai possa melhorar a sua infraestrutura de transporte, a sua própria infraestrutura, né, na questão energética, possa criar lá no Paraguai um ambiente mais favorável para o desenvolvimento, para a geração de emprego, até para que se tire essa tensão. O Brasil viveu essa experiência com o Sem Terra.
Conforme o país cresceu, se desenvolveu, gerou emprego, né, os sem-terras foram se ocupando com outras atividades econômicas e foi diminuindo a tensão no campo, tanto é que a gente não tem praticamente mais invasões. Eu acredito que a contribuição que nós demos no ano passado, mudando o Tratado de Itaipu, vai também melhorar a situação social e econômica do Paraguai para que saiam essas tensões que hoje ainda são muito grandes no país, mas que já tiveram uma grande contribuição desses produtores brasileiros que estão no Paraguai. Essas regiões tiveram um desenvolvimento econômico, social muito grande pela riqueza que se gerou a partir da agricultura. Deputado Zeca Dirceu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos torcer por uma solução bastante rápida para o conflito. Eu que agradeço, Paulo. Estaremos atentos. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.